Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. O Tá na Rede de hoje vai falar brevemente em pós-verdade. Hoje em dia é comum perceber indiretamente e de forma subjetiva que os fatos objetivos são menos influentes para moldar a opinião pública do que o apelo para a emoção ou para as crenças pessoais. Para o psicanalista brasileiro Christian Dunker, o fenômeno da pós-verdade vem a ser uma combinação muito bem calculada de observações corretas, interpretações plausíveis e até oriundas de fontes confiáveis, mas numa mistura que é no conjunto atualmente absolutamente falsa e interesseira. Em sua publicação de 2017, El País o jornal comentou a respeito da pós-verdade ou das fake news que a mentira deve ser de alta porcentagem de verdade para ser crível e terá de ter ainda maior eficácia aquela mentira composta totalmente de uma verdade. Parece contradição, mas não é. Alguns elementos são necessários além da mistura citada. A insistência na asseveração falsa, apesar dos desmentidos de analistas confiáveis, e também a desqualificação sistemática da pessoa que contradiz aquilo. Desta forma, milhões de pessoas se desobrigam de avaliar os desmentidos de intermediários que argumentam com fatos plausíveis e ficam à mercê das fontes enganadoras. O jornalista e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, Leonardo Sakamoto, ele acredita que a chamada pós-verdade, que é a palavra do momento, não é fato novo. Para ele, a internet colocou todo mundo para dentro de um debate, mesmo quem não estava preparado para esse debate. E o discurso da pós-verdade é aquele que suscita paixões e crenças em detrimento de informações verdadeiras e factuais. Ele afirma também que muito do que ocorre com a distorção dos fatos que nos entregam se deve à nossa falta de formação educacional para o debate. Em geral, nós procuramos informações que ratifiquem os nossos pontos de vista ou a nossa visão do mundo. E a internet é quem catalisa esses processos e torna possível jogar a emoção e não os fatos como formador de uma narrativa que é aceita publicamente. A perfusão dessa narrativa faz história e torna uma irrealidade um fato objetivo, sem, contudo, que ele seja de fato objetivo. Na realidade, a verdade requer análise dos fatos de modo objetivo, argumentos baseados em evidências, que serão algumas das exigências de grande valor para profissionais de qualquer área, principalmente do jornalismo. De acordo com o estudo publicado em 2016 pela Pew Research Center, 62% da população dos Estados Unidos utilizaria redes sociais para se manter conectado com a atualidade. O paradoxo é que, apesar desse fluxo intenso de informação, as pessoas continuam desinformadas. Muitas vezes, a falta do contexto adequado faz o fato ser manipulado. Por exemplo, a eleição de Trump nos Estados Unidos foi decidida, segundo os analistas, sobre a conexão das fake news. Porém, os eleitores tinham razão para acreditar que suas lideranças haviam se perdido, já que a classe média e baixa vinha vendo seu status se apequenando e sentindo dificuldades que no passado tido como glorioso não tinham. O viés das fake news se apoiou nessa insatisfação com justificativas falsas, mas que já permeavam o imaginário popular. O mesmo caso, por exemplo, no caso do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, se verificarmos os detalhes de quem votou para que o Reino Unido abandonasse a mesma, vamos encontrá-los em um contingente de homens brancos com renda mais baixa, do interior e com menor nível educacional. Estes expressavam a sensação de que a imigração e a abertura dos mercados estavam piorando as suas vidas e que antes o mundo deles era muito melhor. Em outras palavras, eles temiam que a globalização houvesse modificado seu status quo. Mas nenhum estudo objetivo e apurado prova que a globalização em si mesma tenha piorado o mundo. Ao contrário, vários estudos provam que o planeta hoje está melhor do que antes em qualquer outra época da humanidade. Os problemas atuais seriam outros e carecem de estudos mais abrangentes para que o homem mediano possa perceber e avaliar o estado real das coisas e suas dificuldades para viver nesses tempos. A conclusão é
que os políticos se aproveitaram dos sentimentos subjacentes dos eleitores, cruzaram a fronteira da verdade, escreveram uma história crível, porém errada, e de que a culpa era do outro, né? Do mercado onde todos os países participam, onde as fronteiras estavam abertas ao outro que não o nacional, e por via populista introduziram a justificativa da opção de voto neles como solução. Não resta dúvida que as notícias falsas foram espargidas com a mesma velocidade das notícias verdadeiras, porque foram compartilhadas sem análise de verossimilhança. Em A Pós-Verdade é uma Notícia Falsa, Silvio Genesini nos diz que quem sustenta que as notícias falsas são responsáveis por estarmos em um mundo pós-verdadeiro acha que antes havia um mundo em que a verdade existia e era objetiva. O real é que o tal mundo nunca existiu. A impossível e improvável expectativa de que algum dia as notícias falsas desaparecerão não trará de volta o nirvana da verdade perdida que nunca houve. A verdade quase sempre é subjetiva e não conhecível. Para o mestre e doutorando em estudos linguísticos da UFMG, Rodrigo Seixas, a pós-verdade seria não apenas um sinônimo de fake news, mas principalmente e sobretudo de convicção. Vez que, falsas ou verdadeiras, as informações são divulgadas ou excluídas não pela veracidade em si, mas pela sua adequação a crenças e valores de cada sujeito, ou de acordo com suas convicções. Então, importante problematizar não é a difusão das fake news em si, mas a própria razão da existência deste fenômeno. A razão pela qual não se dá a verificação do conteúdo veiculado será porque está na convicção do indivíduo de que assim deve ser mesmo, e os motivos são de operacionalizar a razão, fazendo uso de um pragmatismo e de um utilitarismo a configurar a cognição e a retórica dos sujeitos. A mentira política, ou mentira na política, não é algo novo e a sua existência está discutida há muito tempo. Por exemplo, um dos maiores clássicos da literatura, O Príncipe de Maquiavel, afirma que os homens são simplórios, obedientes às suas necessidades imediatas, e aquele que os engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Então, nos parece que nosso problema analisado nessas breves linhas não são as fake news exatamente, mas a nossa incapacidade de análise real dos problemas. Não temos a capacidade de debater ideias, principalmente se forem contrárias às nossas convicções. E nossas convicções sempre são alicerçadas em nossas emoções e más formações da realidade ou até da falta de capacidade de nos informar adequadamente. Essas convicções, via de regra, também são alicerçadas em ideologias pouco claras, ditadas por iluminados que nos convencem do improvável. A educação para a verdade dos fatos é falha. Somos educados para ser passivos e aceitar ideias mirabolantes, mágicas, para eleger inimigos imaginários ou para não perceber que nossas falhas são o principal problema que enfrentamos. O outro não é maior do que nós. O nosso problema, sim, é nossa pequenez e inadequação para a solução dos problemas, tanto os individuais quanto do conjunto da sociedade. É fácil para os enganadores nos levar para seus campos de soluções. A informação deve ser difundida com comprovadas provas dos fatos em si. Mas nem as mídias e nem as próprias pessoas se ocupam dessas comprovações. Mal informados e mal formados, nós somos presas fáceis das fake news. O prefixo pós fica neste contexto como algo pertencente a um tempo no qual o conceito específico se tornou irrelevante e desimportante. Em outras palavras, a verdade perdeu a importância. Nós trocamos boatos por verdade simplesmente porque nos é conveniente. Então nós somos ao mesmo tempo vítimas e algozes de nossos sofrimentos. Vamos refletir sobre isso. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, deixa o seu like aqui, assina o nosso canal, acompanhe a gente no TMTV e no vaiali.com e até o próximo Tá na Rede. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.